Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série de eletrônica analógica e hoje a gente vai estar tratando de circuitos com MOSFET. Mais especificamente, eu queria tratar um exercício do Cedra, quinta edição, que envolve polarização, né, ou análise CC, que são a mesma coisa, análise CC de circuito com MOSFET. O exercício no qual estou me baseando é o exercício 4.28, que ele dita o seguinte: na figura 4.28, que é essa aqui embaixo, mostra um amplificador fonte comum em que o resistor de carga RD foi substituído por um transistor NMOS, que é o Q2, conectado com um dispositivo de dois terminais. Aqui tem uma observação: já que a tensão entre dreno e gate do Q2 vai ser zero, ele estará sempre operando na região de saturação, mesmo quando a tensão de entrada, que é lá embaixo no Q1, for zero. E, consequentemente, como as correntes de gate são zero e os dois transistores em série, a corrente de dreno do Q1 vai ser igual à corrente de dreno do Q2. Então a gente vai usar esse circuito como um circuito conceitual para análise em regime CC de circuitos com MOSFET. Tá? É um problema um pouco mais complexo do que os outros problemas que a gente está acostumado a trabalhar, mas é bom porque a gente mostra que, utilizando as premissas básicas, os equacionamentos básicos de MOSFET, a gente chega no resultado coerente e correto sempre. E aí ele pede para mostrar que a tensão de saída, que é nesse nó do dreno do Q1 e no source do Q2, ele pede para mostrar que essa tensão de saída é dada por essa equação aí embaixo. Então é em função da alimentação, da tensão de limiar e da razão entre a largura e o comprimento do canal dos dois MOSFETs. O que ele está supondo aqui é que a transcondutância de processos dos dois MOSFETs é idêntica, né? Então o μNCox dos dois é idêntico, e a tensão de limiar, o VT dos dois também é idêntico. A única coisa que eles têm de diferente entre si é a largura e comprimento de canal. Bom, então eu vou passar para um esboço do circuito, né, e a gente pode iniciar o processo de solução. Então, de novo, esse problema aqui é baseado no Cedra, quinta edição. É o problema 4.28. E o circuito é o seguinte: a gente tem um nó de alimentação, a gente tem um MOSFET NMOS, a gente tem um outro MOSFET NMOS em série com aquele de cima, tá? E esse aqui vai ter o source dele aterrado, né? O gate do MOSFET de cima vai estar conectado no seu dreno, enquanto que o gate do MOSFET de baixo é a entrada do nosso circuito. Então vamos considerar aqui VI. Como é análise CC, eu estou usando letra maiúscula para todas as variáveis. Esse nó, que é o source do MOSFET de cima e o dreno do MOSFET de baixo, é o nó da tensão de saída, que a gente vai estar analisando desse circuito. Tá? Isso aqui é um amplificador conceitual. Ele quer mostrar que isso funciona como um amplificador também, né? Mesmo que você esteja empregando um MOSFET no lugar do resistor de dreno, com algumas vantagens. Então essa alimentação aqui é mais VDD. Esse MOSFET é o Q2 e esse MOSFET é o Q1. Então a entrada é no Q1, a saída é no dreno do Q1 ou no source do Q2. E o gate aqui dele está conectado no dreno. Então, continuando dando o nome às variáveis aqui, a primeira coisa que a gente sabe é que essa corrente aqui de gate, ela é zero, né? Nos dois casos aqui. Nos dois MOSFETs essa corrente é zero. São a propriedade dos transistores do tipo MOSFET, porque ele é um transistor de porta isolada, né? A gente tem um isolamento aqui do gate para o resto do corpo do transistor. Outra coisa então que vai acontecer é que a gente vai ter uma única malha de corrente aqui. Então essa corrente aqui, que vai estar descendo aqui, que poderia ser chamada de ID2, corrente do dreno do MOSFET 2, ela vai ser o mesmo aqui, que a gente vai chamar de ID1. Tá? A gente vai usar isso daqui para igualar as duas correntes. Mas o que a gente precisa aqui detectar nesse circuito? Bom, quem controla ID2
é a tensão gate source do Q2. Então a tensão gate source do Q2 está aqui, daqui para cá. É essa tensão. VGS2. E quem controla o ID1 é a tensão gate source do MOSFET Q1. Então vamos chamar aqui de VGS1. Ok? Fica bem claro aqui que, como o source desse MOSFET está aterrado, o VGS vai ser simplesmente um VG. E como esse nó aqui é o nó de entrada, então o VGS1 vai ser VI. E o VGS2, como o nosso gate aqui do MOSFET Q2 está conectado no mais VDD, a tensão de gate absoluta é VG, igual a VDD. E o VS está conectado no nó VO, então a tensão de source absoluta é VO. Então o VGS2 é VDD menos VO. Então vamos escrever essas equações então para as tensões de gate. Essas são as primeiras coisas que a gente encontra aqui. Quem é o VGS2? VGS2 é essa tensão daqui para cá. Então é mais VDD menos VO. Vou escrever simplesmente VDD menos VO. Por que isso? Por causa de duas coisas. O VG2 é o VD2, tensão do dreno, que é VDD. E o VS2 é a mesma tensão aqui do nó VO. Né? A gente sempre lembrando que a seguinte equação, VGS é igual a VG menos VS. Né? Então, aplicando isso daqui, aqui a gente encontra quem é o VGS2, tensão gate source do Q2, que vai controlar o ID2. A gente pode fazer a mesma coisa aqui para o Q1, e pela análise dessa malha aqui, né, a gente nota que a tensão VGS1 é a tensão VI, porque aqui é VI menos 0. Então vamos escrever VGS1 é VI menos 0. Tá? Por que isso? Vamos colocar aqui o motivo também. Porque o VG1 é a tensão nesse nó, que é o VI, a tensão de entrada do circuito, que a gente está considerando como entrada. E o VS, pelo source do MOSFET Q1 está aterrado, o VS1 é 0. Tá ok? Então essas duas equações aqui dão pra gente as tensões de gate e source dos dois MOSFETs, que a gente vai usar então para escrever a equação respectiva das correntes. Tá? Vamos lembrar uma coisa aqui, né? Parâmetros físicos desses MOSFETs. Então vamos anotar aqui. Parâmetros físicos. O MOSFET Q1 ele vai ter uma determinada largura, W1, e uma determinada comprimento, L1, do canal. O Q2 também vai ter uma determinada largura, W2, e um determinado comprimento, L2, do seu canal. Tá? Isso aqui é o que eles têm de individualmente aqui construtivo deles, largura e comprimento dos canais respectivos. A gente está assumindo que o que eles têm de idêntico é a transcondutância de processo, o KN', que é μN COX, tá? É idêntico para os dois, e o VT dos dois também é idêntico, tá ok? Então isso aqui é o que é comum para os dois, tanto para o Q1 quanto para o Q2. Tá? É como se os dois MOSFETs tivessem sido fabricados no mesmo chip, com o mesmo processo, né, o mesmo sistema de fabricação, e portanto eles ficaram com o mesmo VT e o mesmo KN' igual a μN-COX. Tá? Enquanto que eles só diferem em dimensões físicas, que é o que está posto aqui. Beleza? Isso aqui vai ser importante porque a gente vai usar isso na igualdade que a gente vai escrever agora. Bom, a gente tem uma única corrente aqui, né? O ID2 é igual ao ID1, que a gente poderia estar chamando de ID. Tá?
Mas vamos ver quais são as equações, então, para os transistores funcionando na saturação, né? A gente vai assumir que ambos estão na saturação. E, lógico, a gente vai ter que dizer quais são as condições para eles estarem operando na saturação. A gente vai colocar quais são essas condições. Lá no enunciado ele fala que o Q2 sempre vai estar operando na saturação, né? A gente vai entender por quê. E o Q1 ele tem uma condição para ele estar operando na saturação. A gente vai estabelecer qual condição é essa. Então a equação que a gente está acostumado aqui para a região de saturação é aquela equação meio de μn Cox W sobre L que multiplica VGS menos VT ao quadrado, né? Isso é a equação quadrática que relaciona a corrente de dreno de um MOSFET e a tensão gate source desse mesmo MOSFET. Então vamos escrever isso para os dois. Primeiro para o MOSFET Q1, então o ID1, né? Ele pode ser escrito então como meio de μn Cox, que eu estou utilizando a abreviatura para transcondutância, KN', né? É essa definição que está posta aqui. KN' μn Cox. Então meio de KN', W, aí como é relativo ao transistor Q1, é um W1 sobre um L1 vezes VGS 1 menos VT ao quadrado, certo? A gente tem uma equação para o VGS1 que a gente estabeleceu aqui em cima. A gente viu que o VGS1 é VI. Então eu vou abrir isso daqui, vai ficar meio de KN' W1 sobre L1. O VGS1 é VI. Então é VI menos VT ao quadrado, certo? Então aqui é a primeira equação. Vamos colocar a equação para o MOSFET Q2, então para a corrente de dreno ID2, também assumindo a região de saturação, né? Depois a gente estabelece qual é a condição que esses dois caras têm que assumir para eles estarem com essa equação válida, ou seja, para eles estarem na região de saturação, mas a equação é similar, só muda o valor dos parâmetros. Então meio de KN' W2 sobre L2, e aqui de novo VGS2 menos VT ao quadrado, né? E abrindo mais uma vez, a gente tem uma equação para o VGS2 que a gente encontrou aqui em cima. O VGS2 vai ser VDD menos VO. Então substituindo aqui, meio de KN' W2 sobre L2 VDD menos VO. Então isso aqui é o VGS2 menos VT ao quadrado. Então estão as duas equações para as correntes de dreno dos dois MOSFETs, tá? Ambos os MOSFETs operando na região de saturação. Vamos analisar aqui, antes de fazer igualar essas duas correntes, qual é a condição para eles operarem na saturação. A gente sabe que a condição para operar na saturação é a seguinte: primeiro, o VGS tem que ser maior que o VT. Essa é a condição 1, né? Isso é para ele não estar na região de corte, né? Então para você ter a indução do canal. A segunda condição para você estar operando na região de saturação é que a tensão entre dreno e source seja maior que a diferença de VGS para VT, ou seja, maior que VGS menos VT, que a gente usou de chamar isso aqui de VOV, né? Ou sobretensão no gate, quanto que você está acima do VT. Então você tem que estar com o VDS acima dessa diferença para que você esteja na região de saturação. Então vamos colocar isso aqui. E a gente pode escrever essa condição depois para cada um dos MOSFETs que estão aqui. Então vamos analisar qual é a condição então para esses caras estarem operando na saturação, cada um deles respectivamente. Vamos olhar primeiro para o Q1, tá? Então quem é a tensão dreno source do Q1, o VDS1? Se a gente olhar aqui, de dreno para source, se o source está aterrado, o VDS1 é VO, tá? VDS1 então é igual a VO.
Então, utilizando a condição de saturação que a gente conhece, isso aqui tem que ser maior que VGS menos VT. Só que a gente sabe que o VGS1 é igual a VI. Né? Então, desses dois caras aqui, a gente pode inferir o seguinte. A condição de saturação é que VO seja maior ou igual, né? Pode botar aqui maior ou igual, a VGS menos VT, ou seja, VI menos VT. Ok? Então essa é a condição para o Q1 estar na saturação, na região de saturação. E para o Q2, vamos colocar aqui do lado, a análise é similar. E a gente vai mostrar porque que o Q2 está sempre na região de saturação quando a gente faz essa conexão do gate no dreno. Quem é o VDS aqui do Q2? É VDD menos VO, porque né, o gate está conectado aqui, VDD menos VO. Então, VDS2, VDD menos VO. E a gente viu também que o VGS2, quem que é? Se a gente olha de novo, se o gate está conectado no dreno, o VGS2 é igual ao VDS2. Então também é VDD menos VO. Né? Então com esses dois caras a gente consegue criar qual é a condição de saturação. VDS2 tem que ser maior que VGS2 menos VT. Então VDD menos VO, que é o VDS2, tem que ser maior ou igual, né, a VGS, que é isso daqui, VDD menos VO menos VT. Né? O que eu estou escrevendo aqui é que VDS tem que ser maior ou igual a VGS menos VT. Isso daqui é a condição para não estar no corte. Isso é a condição para não estar no corte e sim na saturação. Né? Se estiver abaixo disso, você está na região de triodo. Então o que a gente está interessado aqui é o seguinte, olha só essa equação. O que ela fala? Né? Ela fala simplesmente que o VT tem que ser positivo para esse transistor estar na região de saturação. Então ele sempre vai estar na região de saturação. Por isso que no enunciado é falado que o Q2 sempre está na região de saturação. Essa é a equação que mostra isso para a gente. Independente do VO que resultar nesse circuito, ele vai estar na região de saturação. E aqui a gente realmente tem uma condição. Então se a gente pegar essa equação aqui, né, e rearranjar ela, a gente está concluindo que o VI ele tem que ser menor que o VO mais VT. Menor ou igual VO mais VT. Então essa seria a condição da região de saturação. Isso aqui é dito logo no início do problema, lá no enunciado. Né? Se a gente olhar aqui, a gente vê que é exatamente isso que está sendo dito aqui. O VI tem que ser menor ou igual ao VO mais VT. Tá? Então só esse cara aqui que tem uma ligeira imposição em qual valor que o VI deve ter para que esse transistor opere na saturação. Enquanto que esse aqui vai operar sempre na saturação. Então, feito isso, vamos voltar aqui nessas duas equações. E, como a gente sabe que o ID2 vai ser igual ao ID1, já que não tem corrente de gate aqui, a gente vai igualar o ID1 ao ID2. E se a gente igualar, como eles têm a mesma transcondutância de processo aqui, Kn', né, a gente vai obter a seguinte igualdade. Ó. Meio de Kn' W1 sobre L1. Eu vou usar, já aqui substituindo o VGS1, o VI menos VT ao quadrado. Então esse é o ID1, ele é igual ao ID2, de novo aqui já substituindo o VGS2. Então é meio de Kn' W2 sobre L2 VDD menos VO menos VT ao quadrado. Então essa é a igualdade que a gente obtém aqui. Isso aqui é o ID, que obrigatoriamente vai ser igual nos dois. ID é igual a ID1, que é igual a ID2. Né? É isso aqui que a gente está falando. Beleza? Então, como é que a gente usa essa equação? A primeira coisa que a gente nota aqui é que isso aqui vai cortar com isso aqui, porque eles têm a mesma transcondutância de processo. E a gente pode tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui.
né? Sem tirar a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai ter uma razão entre a raiz aqui da largura e do comprimento dos canais, né? Se vocês fizerem o isolamento do VO aqui, em função do VI, do outro lado, vocês vão encontrar o seguinte resultado. VO é igual a VDD menos VT. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui é tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tá? E lógico que isso vai dar um módulo, né? Então vai dar um mais ou menos na raiz. Então VDD menos VT, que é o que estava dentro do quadrado, mais ou menos. E aí a gente pode escrever o seguinte, olha só, vai aparecer raiz quadrada de W1 sobre L1, e passando para cá vai aparecer raiz quadrada de L2 sobre W2. Então vamos escrever aqui W1 sobre L1 vezes L2 sobre W2. Tá? E isso vai multiplicar VI menos VT. Beleza? Então isso aqui é isolando o VO dessa equação, beleza, gente? Vamos colocar isso aqui, vamos marcar esse resultado. Tá? Aí a pergunta que surge agora é, qual dos dois resultados eu uso? O que tem o sinal positivo na raiz ou o sinal negativo na raiz? Então a gente vai virar os olhos aqui para essa condição de saturação que a gente estabeleceu, né, que dita que o VO tem que ser maior ou igual a VI menos VT, ou, né, de forma recíproca, o VI tem que ser menor ou igual a VO mais VT. Se a gente trocar isso aqui em miúdos, o que isso aqui está falando? Essa equação aqui, ela está falando o seguinte, vamos colocar aqui. O VO, né, o VT é uma constante positiva, certo? Para um NMOS. Então isso aqui está falando que o VO tem que ser maior que o VI, simplesmente. É isso que isso aqui está falando, né? Tem que ser um pouco maior do que o VI no caso, né? Então de certa forma ele está falando que o VO tem que ser maior do que o VI, não maior ou igual, maior mesmo. É isso que essa equação está falando de certa forma. Então se vamos analisar essa equação, isso aqui é uma constante positiva, tá? VDD menos VT, porque o VT é positivo e é menor do que o VDD. Então isso aqui eu vou chamar de uma constante C1, que eu sei que é positiva, tá? Essa raiz também é uma constante positiva, porque nenhum desses valores aqui é negativo. Isso é comprimento e largura de canal, não tem como ser negativo. Então eu vou chamar de uma constante C2, também positiva, tá? E aqui quem vai alterar o valor aqui do sinal é o mais e o menos. Então vocês concordam que eu poderia estar escrevendo essa equação de dois formatos. Um formato seria VO é igual a C1 mais, se eu utilizar o mais, né? Então isso aqui é para o caso de eu utilizar o sinal mais da raiz, mais C2 VI menos VT. E o caso do sinal negativo, o VO seria igual a C1 menos C2 VI menos VT. Isso aqui eu poderia estar reescrevendo da seguinte forma: VI menos VT é igual a VO menos C1 sobre C2. E isso aqui eu poderia estar reescrevendo como VI menos VT é igual ao que? Esse menos aqui vai inverter a ordem das coisas. C1 menos VO sobre C2. Então, comparemos essas duas hipóteses, a hipótese de que o sinal é positivo da raiz e a hipótese de que o sinal é negativo na raiz, com a condição que a gente tem aqui, né? Que o VO tem que ser maior que o VI ou que o VI tem que ser menor do que o VO, né? Nesse caso aqui, o VI vai dar maior ou menor do que o VO. Só a gente pensar aqui. Nesse caso, o VI vai dar maior do que o VO. Enquanto que nesse caso aqui, o VI vai dar obrigatoriamente menor do que o VO.
tá? Por causa do C1 menos VO, então vai dar uma coisa menor do que o VO aqui, tá ok? Então é só você passar esse VT somando para o lado de lá, tá? Que aí a gente vê então que o resultado que a gente tem que estar usando é o com o valor negativo para a raiz, tá? Parem e pensem nesse caso aí que vocês vão ver com mais calma, pensem com bastante calma essa equação e as possibilidades, e vocês vão ver que para respeitar essa inequação aqui, a gente tem que ter esse resultado aqui, que é relativo a o sinal negativo nessa equação, tá? Então vamos fechar o resultado com sentido físico. Então aqui com sentido físico, tá? Seria VO igual a VDD menos VT menos isso aqui que multiplica VI menos VT. Ou eu poderia escrever mais isso aqui que multiplica VT menos VI. Então eu vou optar pela segunda opção. Essa raiz aqui eu também posso reescrever da seguinte forma, ó, W1 sobre L1 sobre W2 sobre L2. Então, ó, W1 sobre L1 sobre W2 sobre L2. Isso aqui vai multiplicar então VT menos VI. Esse então seria o nosso resultado final aqui. Tá? Então esse aqui era o resultado preliminar e a gente optou pelo sinal negativo por causa do argumento aqui que foi imposto para a operação na região de saturação e para obter sentido físico na operação do MOSFET Q1. Então, com esse resultado, o que a gente faz? Né? Esse exercício é um exercício para você provar que a tensão de saída nesse circuito com dois MOSFETs pode ser escrita, então, como essa equação aí. Se a gente observar no enunciado, é exatamente essa equação aí que ele chegou. Ó, VDD menos VT, mais alguma coisa que multiplica o VT, menos alguma coisa que multiplica o VI. Então, é exatamente esse resultado que a gente obteve aqui. Né? Eu só condensei esse resultado aqui com uma única constante multiplicando. Então, a primeira coisa que ele pede aqui, que a gente provou, é a faixa de VI para o qual o Q1 vai estar operando na região de saturação. Então, é essa inequação aqui que a gente encontrou, né, do VI ser menor ou igual a VO mais VT, que é o que a gente estabeleceu aqui em cima. Tá? VI menor ou igual a VO mais VT. Então, essa é a condição da região de saturação para o Q1. E a segunda coisa, a tensão de saída nessa condição vai resultar em VO igual a VDD menos VT, mais essa constante aqui da razão entre comprimento e largura dos canais, vezes o VT, menos isso aqui, vezes o VI. Então, é essa equação aqui que a gente chegou. Tá, ok? E aí, a última coisa que ele pede é, se esse circuito está funcionando como um amplificador, essa é a ideia, né? O que a gente observou aqui? O VO, ele é alguma coisa, né, contínua, mais uma constante, vezes alguma coisa do VI. Então, dado um determinado VI que entra aqui, multiplicado por essa constante, se essa constante for positiva e maior do que 1, né, o VO vai ser maior do que o VI. Então, essa é a razão aqui pelo qual ele está falando. Isso se comporta como um amplificador, inclusive de grandes sinais, porque a análise que a gente está fazendo aqui é uma análise de grandes sinais, é uma análise de corrente contínua. Né? A gente não assumiu nenhum modelo de pequenos sinais aqui, e ainda assim a gente obteve uma equação linear que te leva do VO, né, te leva do VI para o VO, vezes uma constante aqui. Então é um amplificador linear, inclusive em grandes sinais. Então isso aí que foi provado aqui. E daí, por fim, o que é pedido aqui é para calcular qual que seria o ganho, né, de grandes sinais, o ganho de tensão desse amplificador, né, utilizando aqui esses valores, ó, W1 sobre L1 igual a 50 micrômetros sobre 0,5 micrômetros e W2 sobre L2 igual a 5 micrômetros sobre meio micrômetro. Né? Então aqui vai dar uma razão de 100 e aqui vai dar uma razão de 10. E daí encontrar o ganho de tensão. Como é que a gente faz isso? A gente pega essa equação que a gente encontrou aqui, né, que a gente provou que é ela, deriva esse VO em função do VI, né, e aí a gente vai encontrar qual é o coeficiente de ganho, né, ou seja, o ganho de tensão. Né, então, delta VO por delta VI, ou DVO por DVI. Então, retornando aqui na solução, se a gente pegar esse
esse resultado nosso aqui, a gente viu que para fazer sentido físico tem que ser esse resultado, a gente pode calcular o ganho de tensão, que por definição é dVO dVi, né? Então como é que as variações de entrada produzem variações na saída. E isso aqui é uma derivada bem simples, porque vai aparecer isso aqui, vai dar zero, a derivada disso, né? E aqui vai dar, como tem isso multiplicando Vt e isso multiplicando menos Vi, vai dar um valor negativo, que vai dar essa constante aqui, né? A relação aqui é linear, é isso que ele quis mostrar, né? Que mesmo em grandes sinais, esse amplificador ele se comporta de forma linear. Então se você tirar a derivada, vai dar menos isso daqui que aparece aqui. Então vamos colocar aqui. Menos raiz quadrada de W1 sobre L1 sobre W2 sobre L2. E esse seria então o ganho de tensão desse amplificador de grandes sinais com MOSFET. Né? Isso aqui é muito diferente da análise que a gente está acostumado a fazer. Né? A gente faz uma análise do ponto CC e depois usa um modelo de pequenos sinais. Né? Então não tem nada a ver com o que a gente faz lá em análise de pequenos sinais. Isso aqui é só uma curiosidade quando ele pede para calcular esse ganho de tensão. Tá? Então não confundam essa análise de grandes sinais. Então isso aqui é um ganho de tensão em grandes sinais. Tá? Então não confundam essa análise com a análise de pequenos sinais que envolve um circuito equivalente linear do transistor MOSFET. Tá? E bom, o que a gente pode fazer agora é substituir valor nessas equações que a gente encontrou. As principais equações são a equação para corrente aqui que a gente encontrou, né, qual a corrente vai resultar nessa polarização, qual o VO que vai resultar, né, que é essa equação aqui, escolhendo já o sinal certo, e qual o ganho de tensão de grandes sinais que vai resultar. Né. A ideia aqui é que se você variasse em torno do VI que você botou, se você variasse um sinal, você estaria vendo um VO com uma amplitude isso aqui vezes maior. Isso que é a ideia do ganho de tensão em grandes sinais. Tá? Eu botei aqui então essas equações no MATCAD, onde a gente pode ver quais os valores que resultam nessa análise. Tá? Então algumas coisas que eu botei aqui a mais. Bom, então observe aqui uma coisa, eu coloquei alguns valores aqui, porque o problema, se vocês observarem, é um problema todo literal. Né? Ele só pede para você encontrar essa equação do VO, que a gente encontrou, né? Em função dos parâmetros dos MOSFETs e do circuito, e encontrar o ganho de tensão também, a equação literal, que é a derivada disso aqui. Né? Então quando você deriva aqui, sobra isso aqui. O que eu fiz aqui foi aplicar alguns valores e também utilizar os valores que ele deu, né, lá no exemplo. Eu utilizei um VDD, uma alimentação de 15 volts. Eu estou botando uma tensão de entrada de 3 volts. Tá? Estou escolhendo um VT de 1 volt. E aqui eu respeitei as razões que ele botou. De W1 igual a 50 micrômetros, L1 igual a meio micrômetro. Então vai dar uma razão de 100. E W2 de 5 micrômetros e L2 igual a meio micrômetro vai dar uma razão de 10. Outra coisa que não foi dada é a transcondutância do processo, que é, né, importante se a gente quiser calcular a corrente do sistema. Né, observe que ela não aparece na equação do VO. O VO só depende aqui das razões. Então o que ele pede lá é qual é o ganho de tensão dado essas razões. Então daria para você calcular o ganho de tensão com as razões que ele deu, que daria menos 3.162. Então isso aqui é a resposta do problema, ele termina aqui. Então eu fui um pouco mais além, né, eu botei valores para a gente poder calcular e simular inclusive o circuito e verificar a solução. Então eu botei um KN' de 1 microampere por volt ao quadrado. As razões aqui são as mesmas do problema. O VT é 1, eu botei um VI de 3 e um VDD de 15. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando o VO, dado esses valores. Então, nesse meu problema, o VO daria 7.675 volts. O ganho de tensão vai dar o mesmo que deu no problema lá, porque ele só depende aqui da razão entre largura e comprimento dos canais. E eu aproveitei para calcular qual que seria a corrente de dreno dos MOSFETs. Né? Então, a gente sabe que ela vai ser a mesma para os dois. Então, aqui está a equação para o MOSFET Q1 e para o MOSFET Q2. Né? E deu a mesma coisa nos dois aqui, 200 microamperes. Né? Também estou verificando se a condição de saturação do Q1 está sendo cumprida. Né? E se vocês lembrarem lá do equacionamento que a gente fez,
Primeira coisa, o VI tem que ser maior que o VT, para ele não estar na região de corte, e o VO tem que ser maior que o VI menos VT. Então, o que ele está fazendo aqui é uma condição lógica para mim. VI é maior que VT? 1 quer dizer que sim. VO é maior que VI menos VT? 1 quer dizer que sim. Né? Se eu botasse aqui VI igual a 1 volt, ele não ia cumprir a condição VI maior que VT. Então, né, a solução não estaria válida. Então, com VI igual a 3 volts, a condição de saturação para o Q1 vai estar cumprida. E, bom, então o ganho calculado menos 3.62, que corresponde, se você fizer em decibéis, corresponde a 10 decibéis. Né? Então, um valor bem redondinho. 20 log do módulo de 3.162 vai dar 10. As correntes vão dar 200 micro e a tensão vai dar 7.675 no VO. Isso são os valores médios, é o ponto de operação desse circuito, certo? Bom, então eu vou pegar aqui numa simulação, eu já desenhei no LT Spice o circuito. Né? Então esse NMOS ele tem L igual a meio micro, W igual a 5 micro, então esse é o Q2. E esse NMOS tem L igual a meio micro, W igual a 50 micro, esse é o Q1. Então eu estou botando um VI aqui fixo de 3 volts, então é a polarização, né? E uma alimentação de 15 volts aqui em cima, e conectando o dreno no gate desse Q2, e aterrando o source desse Q1. A nossa saída é esse nó VO, e o modelo dos MOSFETs, né, o parâmetro da transcondutância do VT0 está posto aqui nesse ponto model. Então, ponto model, o tipo de MOSFET é NMOS, é o que está escrito aqui, e o que ele é? Ele é um NMOS com KP, que é o KN linha, de 1 micro, VT0 igual a 1, e o lambda igual a 0, a gente está desconsiderando a modulação do canal. E eu estou simulando o ponto de operação, ponto AP. Então, se a gente verificar aqui, na simulação, ele está retornando para a gente os exatos valores que eu calculei lá. 7.675 no VO, né? O VI é 3 volts fixo, o VDD é 15 volts fixo, e a corrente de dreno do Q1, né? 200 micro, aqui, ó, isso aqui está em amperes. E a corrente de dreno do Q2 também 200 micro. Né? Então, exatamente o que a gente calculou, dado aqueles valores lá. Para encontrar o ganho de tensão, eu posso fazer duas coisas. Ou eu faço uma simulação de transitório e boto um sinal sobreposto aqui, né? Boto, sei lá, 100 mV sobreposto a esses 3 volts médio, e aí eu verifico qual a amplitude que vai aparecer no VO. Mas eu também posso fazer o seguinte, aqui no modo de simulação, clico com o botão direito aqui, eu boto no AC Analysis, tá? E peço simplesmente para ele fazer uma análise em regime de corrente alternada, e aqui eu tenho que vir aqui e boto AC amplitude 1, que aí ele vai reconhecer isso aqui como sendo a entrada do meu sistema, tá? E aí quando eu faço então a simulação AC Analysis, aqui não importa muito porque eu não estou procurando resposta em frequência, eu botei só alguns valores de 1 Hz até 10 MHz, 100 pontos por oitava, e mando simular agora. Aí ele vai me dar esse gráfico aqui, que é o seguinte, ele já está assumindo que isso aqui é a entrada, esse AC1 é a entrada. Se eu clico com a minha ponteira aqui no VO, ele vai me dar qual é a amplitude do sinal aqui normalizado para esse sinal. Ou seja, qual é VO por VI, qual é o módulo de VO por VI em decibéis. Né? Então tá lá, ó, 10 decibéis, certo? Se eu quisesse botar em volt por volt, eu poderia também estar botando em volt por volt aqui, ó, escala linear. Aí estaria lá o 3.162 que a gente calculou. Então esse é o exercício que eu solucionei aqui hoje sobre solução de ponto de operação ou análise CC com MOSFET. Espero que tenha sido útil, né? E bom, até o próximo vídeo.